Olá, tudo bom, meus amores? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer aquela bolsinha porta-moeda, tá? Hoje eu vou usar o fio Fisher 25mm. Esse fio aqui eu comprei naquela Happy Box, não sei se vocês conhecem a Happy Box da marca Fisher. Ele é aqueles fios que não passaram na qualidade de teste, sabe, o teste de qualidade? E aí ele às vezes vem com algumas emendas. Esse é o primeiro rolo que eu peguei que veio com emenda. Geralmente eu compro esses fios para fazer coisas aqui para casa, tá? Esse aqui eu comprei porque eu queria fazer uma veste para meu puff, mas acabei ainda não fazendo. Eu fiz uma bolsa para mim com esse fio e agora eu vou fazer esse porta-moeda para vocês, tá? Então, a gente vai começar. Nós vamos precisar do fio de malha. Para esse fio, eu vou usar a agulha tamanho 7. Agulha tamanho 7. Vou usar a tesoura, zíper, linha e a agulha para poder costurar o zíper, tá? Então, nós vamos começar fazendo o círculo mágico, tá? Então, a gente vai deixar um pedacinho aqui, vamos dar uma volta e vamos fazer esse xizinho aqui, tá? Para o círculo ficar perfeito, o ideal é que o primeiro ponto, fique em cima desse xizinho, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai introduzir a agulha dentro do círculo, puxar o fio, trazer aqui pra frente e localizar ele, ó, colocar ele bem aqui no xizinho, tá? Da ponta do fio com com o círculo que a gente fez. Então, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Bem em cima do X. Vamos dar altura aqui pro ponto, ajustar a altura, laçar o fio novamente e passar entre essa argolinha que a gente fez. Esse é o primeiro ponto baixo que a gente vai introduzir dentro do círculo. Para iniciar, nós vamos precisar de 6 pontos baixos dentro do círculo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que manter todos os pontos em cima desse fiozinho aqui solto, essa pontinha, porque é ele que vai dar a base pra gente e é ele que a gente vai puxar para deixar esse círculo bem fechadinho, tá? Então, vamos lá, a gente já tem um ponto baixo aqui dentro do círculo, então a gente vai introduzir a agulha novamente dentro do círculo, laçar o fio, puxar, dar altura no ponto, laçar o fio do rolo novamente e passar entre, ó, as duas argolinhas que tá na agulha. Então, esse é o nosso segundo ponto baixo, ó, 1, 2. Vamos fazer novamente. Introduzir o fio dentro da argolinha do círculo mágico, laçar o fio do rolo, dar altura no ponto, ficamos com duas argolinhas na agulha, vamos laçar o fio novamente e passar entre as duas argolinhas. Vamos fazer novamente esse mesmo procedimento. Introduzir a agulha dentro do círculo mágico, lembrando de sempre deixar essa ponta dentro dos pontos, dar altura no ponto, ficamos com duas argolinhas na agulha, vamos laçar o fio do rolo e passar por dentro das duas argolinhas. Vamos fazer 6 pontos baixos dentro do círculo mágico. Para a gente saber se a gente já tem os 6 pontos, a gente pode contar ou por aqui, que é a quantidade de pontos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ou pelas correntinhas aqui em cima, ó, 1, 2, 3, 4, e a gente conta a correntinha que tá na agulha 5. Então, aqui a gente tem 5 pontos, falta só mais um. Então, a gente vai introduzir a agulha no círculo mágico, laçar o fio,
trazer ele pra frente, dar altura no ponto, laçar o fio da agulha novamente e passar entre as duas argolinhas que tá na agulha. Agora, nós temos já os 6 pontos. Vamos dar uma afrouxadinha aqui, nesse ponto. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ajustar os pontos para eles ficarem certinho aqui dentro do círculo mágico. E vamos puxar esse fiozinho para dar uma apertadinha aqui, ó. No meio, ó. E vamos ajeitando os pontos, tá? O segredo do crochê é sempre ajeitar os pontos para ele ficar perfeito. Essa laçada aqui, que a gente deu uma afrouxadinha nela, o que a gente vai fazer agora? A gente vai introduzir a agulha em cima do primeiro ponto, ó, tá vendo? Esse aqui é o primeiro ponto, esse aqui é a primeira laçada do primeiro ponto, a cabecinha do primeiro ponto. A gente vai introduzir a agulha de trás pra frente, pegando as duas perninhas. Ó. Aqui é a cabeça do ponto, do primeiro ponto aqui. Introduzir a agulha de trás pra frente, pegando as duas perninhas. A gente vai pegar essa laçadinha e passar lá pra trás. Agora, a gente ajeita o nosso ponto. Pode apertar aqui mais um pouquinho. Ó, tá vendo que a laçada ficou grande? A gente vai dar uma diminuída nela. Pra deixar do tamanho desses pontos anteriores. O que a gente vai fazer agora? A gente vai introduzir a agulha no meio do ponto. Esse trabalho todo vai ser feito com o ponto baixo centrado. Então, o ponto baixo centrado, os pontos vão dentro do ponto anterior. Então, nós vamos introduzir a agulha aqui no meio, ó, do ponto. Prestem atenção se ele tá saindo, ó, aqui atrás, entre as duas perninhas do ponto, tá? Ó, ele tem que sair aqui atrás, entre as duas perninhas do ponto. Estão conseguindo visualizar direitinho? Vou fazer novamente, tá? Nós vamos introduzir, ó, abrem o trabalho de vocês para vocês verem direitinho o ponto, ó. Pode puxar o fio que depois a gente ajeita. A gente vai introduzir aqui, ó, no meio. Tá vendo que aqui tem uma perninha, aqui tem outra. A gente vai introduzir aqui no meio e ela tem que sair aqui atrás, no meio dos dois pontos, ok? O que a gente vai fazer? Nós vamos laçar o fio do rolo, trazer ele aqui pra frente, com cuidado para esse ponto aqui não desfazer, certo? Vamos dar altura no ponto. Vamos introduzir esse ponto que ficou aqui atrás na agulha. Ó, ficamos com 2 laçadas na agulha e vamos fechar esse ponto baixo. Esse é o ponto baixo centrado. Para cada ponto base, que nós temos 6, nós vamos fazer 2 pontos. Então, a gente vai fazer uma carreira todinha de aumento. No final, teremos 12 pontos. Então, vamos lá. A gente fez o primeiro, introduz a agulha novamente no ponto base, laça o fio, traz pra frente, dá altura no ponto e fecha o ponto baixo. Nós ficamos com 2 pontos dentro de um ponto base. Vamos fazer o procedimento novamente no próximo ponto. Introduz a agulha aqui, ó, no meio do ponto, ó. Confere se ele sai lá atrás, no meio das duas perninhas do ponto. Puxa o fio pra frente, dá altura no ponto e fecha o ponto. Vamos fazer a mesma coisa, introduz novamente no ponto base, laça o fio, traz pra frente e fecha o ponto baixo. E assim a gente vai fazendo 2 pontos para cada ponto base. Vamos seguir aqui.
Introduz a agulha no meio do ponto, confere lá atrás, se saiu entre as duas perninhas. Puxa o fio pra frente, dá altura no ponto e fecha o ponto. Vocês estão vendo que aqui no meio tá abrindo? Não tem problema. Quando a gente terminar essa carreira, a gente aperta ele todinho, tá bom? Vamos fazer novamente, ó. Introduz no ponto base, pega o fio, dá altura no ponto e fecha. Vamos fazer esse procedimento por toda a carreira e no final teremos 12 pontos. Eu vou fazer mais um aqui com vocês. Introduz a agulha no meio do ponto. Confere, sempre confere aqui atrás, ó, se ele tá no meio das duas perninhas do ponto, tá vendo? Ó, esse aqui é o próximo ponto, ele tem que sair aqui. Laça o fio, traz ele pra frente, dá altura no ponto e fecha o ponto baixo. Novamente, no mesmo ponto, laça o fio, puxa pra frente e fecha o ponto. Eu vou terminar aqui minha carreira e já volto. Ó, eu terminei aqui a minha carreirinha, vou contar com vocês quantos pontos eu tenho, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 com o que tá na agulha, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai sempre ajeitando o ponto pra ele ir pro seu lugarzinho certinho, tá? Pra ele se ajeitar com o ponto de baixo. Vamos alargar aqui o fio, né? Esse ponto, que a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez na carreira anterior, mas vamos puxar aqui, ó, esse fiozinho que ficou a ponta, pra ele fechar aqui no meio, ó. Pode puxar com cuidado, tá? Pra fechar, ó, ficou bem fechadinho. E vamos fazer o fechamento dessa carreira. Vamos introduzir a agulha de trás para frente, pegando as duas alcinhas do primeiro ponto aqui, de cima, ó. Uma, duas. Esse aqui é o primeiro ponto base, tá? Introduzi de trás pra frente, peguei o fio, trouxe ele aqui pra trás. Agora, a gente fecha um pouquinho, né? Diminui o tamanho da laçada e vamos pra nossa terceira carreira. Vamos introduzir a agulha no meio do primeiro ponto da segunda carreira, ó, igual a gente fez anteriormente. Ela tem que sair aqui atrás. Lembrando que se a gente virar o trabalho, ó, a gente vai ver que o primeiro ponto, que é o ponto do fechamento, ele tem duas alcinhas aqui atrás, ó, tá vendo? Para o trabalho ficar perfeito, a gente tem que introduzir a agulha embaixo dessas duas alcinhas, para ela esconder essas duas alcinhas. Porque os demais pontos, ó, só tem uma alcinha. Se a gente pegar, introduzir a agulha aqui no meio dos dois pontos, essa alcinha vai ficar aparecendo no trabalho, não vai ficar um trabalho perfeito, tá? Então, vamos lá, novamente. Introduzir a agulha no meio do ponto. Se vocês tiverem dúvida, gente, ó, abrem o trabalho de vocês, para vocês verem, ó. Aqui é um ponto, aqui é outro ponto, tá bom? Introduz a agulha aqui de trás pra frente, puxa a laçada aqui pra trás, ajeita novamente. Então, vamos introduzir a agulha aqui, ó, no meio do primeiro ponto. Vai sair aqui atrás, ó, confere se tá no meio das duas perninhas do ponto. Nós vamos laçar o fio, trazer ele pra frente com cuidado. Se o ponto querer correr, segura com o dedão. Dá altura no ponto. Engata a alcinha que ficou aqui atrás na agulha, ó, ficamos com duas laçadinhas na agulha. Agora, vamos fechar o ponto. Laço o fio e fecho o ponto. Essa terceira carreira, pra gente ter um círculo perfeito, como que a gente vai fazer? A gente fez a primeira carreira com um ponto baixo, né? A gente colocou 6 pontos baixos. A segunda carreira, a gente colocou 2 pontos baixos em cada ponto base. E agora, pra gente ter o aumento perfeito, a gente vai fazer
No primeiro ponto, 2 pontos baixo e no segundo ponto, 1 ponto. Então, vai ficar 1 ponto, 2 pontos, 1 ponto. A gente pode chamar assim, um casal, um solteiro, um casal, um solteiro, ok? Então, iniciando aqui, ó, o primeiro ponto, nós vamos introduzir 2 pontos. Então, ficou um do fechamento da carreira, mais o segundo ponto. Lembrando sempre, gente, de ajustar o trabalho, tá? Para ele ficar perfeito. Então, o próximo ponto é um ponto solteiro. Introduz a agulha no meio do ponto, laça o fio, dá altura no ponto e fecha. Agora, a gente vai ter um ponto casal. Introduz no meio do ponto, laça o fio, puxa e fecha. Esse é um ponto casal. Introduz a agulha novamente no ponto, laça o fio, traz para frente, dá altura no ponto e fecha. É sempre importante a gente dar altura no ponto certinho para ele não ficar um ponto puxado. Então, a gente tem que sempre estar com a agulha reta, tá? Vamos introduzir agora novamente no próximo ponto. Esse aqui é um ponto solteiro. Dá altura no fio e fecha. Agora é um ponto casado. Introduzo aqui a agulha no meio do ponto, sempre conferindo se está no meio das duas perninhas do ponto. Laço o fio, traz para frente, dá altura no ponto e fecha. Mais uma vez, que esse é um ponto casado, porque o anterior é um solteiro. Introduz a agulha no meio do ponto, traz o fio para frente, dá altura e fecha. Eu vou continuar aqui a carreirinha, a terceira carreira, e já volto com vocês, tá bom? Voltei aqui, ó, já terminei aqui a minha terceira carreira. E agora vamos contar, ó, pessoal. Como eu falei, nós vamos ter um casado, um solteiro. Um casado, um solteiro. Um casado, um solteiro. Um casado, um solteiro. Um casado, um solteiro, um casado e finalizei com um solteiro. Vou fazer o fechamento dessa carreira, mas antes vou ajustar os pontos. Então, a gente vai sempre ajustando os pontos. E assim, ó, o círculo como vai ficando perfeitinho, né? Então, a gente vai introduzir a agulha de trás para frente aqui na cabeça do primeiro ponto, pegando as duas perninhas. Vai levar essa laçada aqui para trás, vamos ajustar. Vamos puxar aqui essa laçada para ela diminuir um pouquinho. E agora, nós vamos para a nossa quarta carreira. Então, vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos introduzir a agulha no meio do ponto, pegando as duas laçadinhas aqui atrás, as duas alcinhas. E o ponto, a agulha tem que sair aqui no meio das duas perninhas do ponto. Vamos laçar o fio, trazer ele aqui pra frente, sempre segurando, ó, essa laçada daqui de cima para ela não fugir. Traz o fio pra frente, dá altura no ponto. Se você trouxer demais, você ajusta. Engata essa laçada na agulha. Ficamos com duas laçadinhas na agulha, ó. E vamos fechar o primeiro ponto da quarta carreira. A quarta carreira, como que vai funcionar? A gente vai fazer 2 pontos solteiros e um casado. E como que a gente vai fazer? Os 2 pontos solteiros vai ficar em cima do ponto casado da carreira anterior. Ó, tá vendo que esse aqui é um ponto casado? Então, a gente vai fazer um ponto solteiro e na carreira anterior, no ponto solteiro, a gente vai fazer um ponto casado. Vai ser ao contrário. Vou mostrar pra vocês, ó. Como esse primeiro ponto aqui é um ponto casado, a gente vai fazer um ponto solteiro mais um ponto solteiro. Certo? O próximo ponto é um ponto casado, em cima de um ponto solteiro.
E a gente vai trabalhar dessa maneira pela carreira toda, tá? Então, vão ser 2 pontos solteiros, um casado. 2 pontos solteiros, um casado. Então, vamos lá. Se alguém ficar com dúvida no meio do caminho, vocês podem me chamar aí no chat que eu respondo vocês, tudo bem? Então, a gente introduz aqui no meio do ponto, traz o fio pra frente, dá altura no fio, fecha o ponto. São 2 solteiros e um casado. Agora são 2 solteiros. Um casado. Dois solteiros. Um casado. Eu vou terminar aqui essa carreira e já volto com vocês. Voltando aqui, ó, acabei de finalizar minha 4ª carreira. E agora, o que a gente vai fazer, tá? Nós precisamos fazer 2 círculos desse, tá? Pra gente poder fazer a nossa porta-moeda. Então, vocês vão retornar lá o vídeo desde o início, caso tenham dúvidas, façam 2 círculos. Eu já estou com o meu segundo círculo, ó, prontinho aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vou ajustar aqui os pontos e vou fazer o fechamento dessa carreira, mas ela vai ser um pouquinho diferente, por quê? Eu já vou aproveitar o fio que já está aqui para fazer a união das duas partes aqui da porta-moeda. Então, o que a gente vai fazer? Mesmo procedimento, vamos inserir a agulha de trás para frente, trazer a laçadinha aqui para trás, ajusta ela só mais um pouquinho, vamos virar o nosso trabalho, vamos introduzir essa laçadinha para fazer, a gente vai imitar esse ponto aqui de cima, tá? Então, a gente vai pegar essa alcinha aqui de trás e vamos entrar no meio do ponto aqui de cima, ó. Vamos trazer essa laçadinha aqui para trás. E nós imitamos, ó, o ponto aqui de cima. Certo? Vou fazer novamente para vocês verem. A laçadinha aqui atrás, vamos imitar esse ponto aqui de cima. Nós vamos introduzir a agulha nessa laçadinha que fica aqui atrás e no meio aqui do ponto de cima. Vamos pegar a laçadinha, trazer aqui para trás, para imitar esse ponto aqui de cima, ó. Ficou perfeitinho. Certo? Vamos virar o nosso trabalho para frente novamente. E agora, nós vamos fazer o fechamento perfeito. Como que vai ser? Antes de fazer o fechamento perfeito, gente, vamos arrematar esse fio aqui, que é lá do início do círculo mágico. Vamos pegar um agulhão de tapeceiro. Caso vocês não tenham, vocês podem fazer com a própria agulha de crochê com uma numeragem menorzinha, tá? O agulhão de tapeceiro, ó, é esse aqui, que tem a cabeça da agulha um pouquinho maior, tá vendo? Vamos introduzir aqui o fio dentro da agulha. E vamos arrematar aqui, ó. Sempre vamos puxar o fio
pro sentido contrário do que ele tá vindo, tá? Então, o fio tá vindo daqui, da esquerda, então a gente vai introduzir para a direita. A gente vai dar umas voltinhas para guardar esse fio. A gente tá guardando o fio por dentro dos pontos, dos primeiros pontos que a gente fez, tá? Ajeito o trabalho, agora vocês já podem cortar. Ficou escondidinho o fio. Então, agora vamos começar com o fechamento perfeito de uma peça junto à outra. Vamos colocar o fundo, né, a parte de trás do trabalho, junto com a parte de trás, ó, aqui é a parte da frente, e esse é o avesso. O avesso é o que tem essas alcinhas aqui, ó, tá vendo? Então, vamos colocar eles juntinho aqui. Esse fio vai ficar pra baixo, e o que que a gente vai fazer agora? A gente vai introduzir a agulha aqui, ó, aqui foi onde a gente fez o fechamento. Então, a gente pode pegar o próximo ponto, a gente vai colocar no meio do ponto aqui de cima, tá vendo? Ó, vamos introduzir aqui no meio do ponto e vamos fazer a mesma coisa no ponto da outra pecinha. A gente vai introduzir aqui no meio do ponto, vamos pegar aquela laçadinha que a gente fez o fechamento da carreira anterior, introduzir na agulha. E a gente vai trazer ela aqui pra cima, ó, passando entre os dois pontos, tá vendo? O meio do ponto. Vou fazer novamente. A gente vai introduzir a agulha no meio do ponto. Vamos fazer a mesma coisa na outra peça, enfiar a agulha no meio do ponto, na cabeça, né, do ponto, pegar a laçadinha que ficou aqui atrás e puxar ela pra frente. Esse foi o nosso primeiro ponto baixíssimo. A gente vai fechar a peça toda em ponto baixíssimo. Então, o que que a gente vai fazer agora? Mesmo procedimento, introduzir a agulha no meio do ponto, no próximo, no meio do ponto da outra peça novamente, traz o fio, ó, laça o fio que tá no rolo e traz ele pra frente. E agora a gente vai passar esse fio que a gente trouxe pra frente no meio do primeiro ponto que a gente trouxe pra cima. E assim a gente fez o primeiro ponto baixíssimo. Vamos fazer isso. E quando tiver faltando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, a gente vai parar. Que essa aqui vai ser a abertura da nossa peça, aonde a gente vai colocar o zíper, ok? Então, vamos lá. Introduz a agulha no meio do ponto, no outro ponto da outra peça, laça o fio, traz ele pra cima e fecha o ponto baixíssimo. Introduz o fio no meio do ponto. É no meio da cabeça do ponto, tá? Se vocês tiverem dúvida ou não ficou bem explicadinho, vocês me avisem que a gente faz uma nova explicação, ok?
Ou então a gente traz um fechamento mais simples. É que esse fechamento, ó, o acabamento como vai ficando bonitinho. Ó, aqui é o ponto e aqui é a cabecinha do ponto onde tem duas perninhas. Então a gente vai pegar uma perninha, vamos pegar uma perninha da outra peça, trazer o fio, ó, o fio do rolo tá aqui embaixo. Vai trazer aqui pra cima e fechar. Vamos contar, ver quantos faltam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse aqui é o último que a gente vai fazer. A gente pode cortar o fio. A gente pode fazer mais um pontinho aqui, ó, pra puxar o fio da agulha. A agulha do fio, quer dizer. É, puxar o fio da agulha. Agora a gente vai fazer o arremate, tá? Vamos introduzir o fio na agulha. De tapeceiro. Podem abrir, ó, virar a peça de vocês do avesso, que ela não vai desfazer, tá? E agora a gente vai arrematar esse fio. Vamos passar ele aqui, ó, por dentro. E vamos guardar ele direitinho aqui entre os pontos, ó. Eu vou passar ele aqui para fechar, fazer o fechamento dele aqui, entre essas duas alcinhas aqui, para ele ficar bem fechadinho, tá? Pode pegar essas duas alcinhas, ó, que fica aqui dentro, tá vendo, do ponto? Daí ele vai ficar bem preso, esse fio. Ó, abrem o ponto que depois a gente ajusta, ó. Pega essas duas perninhas aqui, ó, pra ele ficar bem presinho e as duas perninhas aqui de cima. Não puxem muito fio pra aqui não ficar repuxado, tá vendo? Ó, os pontos aqui estão bonitinhos. Não puxa muito fio. Eu gosto de guardar entre 5, 6 pontos. Já tá bem preso, tá? Mas vocês guardem na quantidade de pontos que vocês acharem seguro, tá? Bom, já arrematei o ponto, vou virar o trabalho para o lado certo, que ele tá do avesso. E ele vai ficar assim, bonitinho. Bom, agora nós vamos colocar o zíper. O meu zíper, ele é bem grandão, tá? A gente vai cortar ele. Vou medir aqui. Nós vamos cortar ele, tá? Então, aqui mais ou menos, vou cortar aqui. Eu gosto de prender o zíper na peça com alfinete, tá?
Mas daí fica a critério de vocês. Eu gosto de prender assim pra ficar mais firme na hora de costurar. Agora é importante a gente ir alinhando aqui o zíper e ir fechando ele pra ver se tá indo certinho, tá? Ó. Depois, quando a gente passar a agulha com uma linha, a gente vai fazendo a mesma coisa, tá? Sempre ajustando pra ver se tá indo certinho. É importante pra peça não ficar torta no final, né? E agora nós vamos costurar. Eu vou pegar aquela agulha menorzinha que eu mostrei no início do vídeo. Eu gosto de usar esse fio aqui que ele é transparente. Mas aí vocês usem o fio que vocês preferem, tá? Eu gosto dele porque ele fica escondidinho na peça. Ó, eu já prendi o nozinho aqui do fio na peça. E agora eu vou começar a costurar, tá? É importante deixar a costura bem rente ao trabalho, bem presinho, tá? Prender o zíper direitinho aqui desde o início, tá? Ó, desde lá do início do fio, do zíper. A gente vai fazendo esse movimento zigue-zague, vai e volta, pra deixar bem preso o zíper aqui no início, pra ele não escapar. Porque é difícil filmar isso, né? Mas eu acredito que vocês saibam fazer essa parte do zíper. Só tô reforçando mesmo. Arrumem sempre a peça pro zíper não ficar torto, tá? Eu vou começar a costurar aqui o primeiro lado. Sempre fazendo esse movimento de vai e vem, tá? Só tomem cuidado pro fio não ficar preso em nenhuma agulha, pra ele não ficar depois frouxo. Porque aí depois a gente costura e às vezes o fio ficou preso em alguma agulha, aí quando a gente vai ver ficou um pedação de fio pra trás, e aí dá trabalho pra gente poder
puxar ele pra frente. Aí agora eu vou tirando a agulha conforme eu vou chegando no local do ponto, tá? Eu vou alinhavar não, vou costurar aqui meu zíper e já volto com vocês, tudo bem? Bom, eu já preguei aqui, ó, o meu zíper. Ficou assim, bonitinho, ó. Parece uma bolachinha, né? Todas as peças que eu faço, eu gosto de colocar a minha etiquetinha, né? É muito importante que toda peça que a gente faça, a gente coloque nossa etiquetinha pra mostrar, né, o nosso trabalho, divulgar o nosso trabalho. Agora, o que a gente faz? A gente, ó, ajeita ela pra ela ficar aquela bolsinha gordinha, que eu acho que é o que chama mais a atenção da galera, né? E tá pronta o nosso porta-moeda. Tem uma coisa que eu agora lembrei, tá? Que eu esqueci de falar pra vocês, tá? Esse porta-moeda, ele é pequenininho, ó, cabe no tamanho da minha mão. Caso vocês queiram um porta-moeda maior, vocês podem aumentar a carreira. Essa base aqui é a base para você fazer aquela bolsa redonda. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu vendo muito essa bolsa. A minha bolsa redonda, eu dei o nome dela de Bolsa Paris. Eu vendo muito, 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 muito ela. Então, quem quiser, é só aumentar as carreiras, tá? Então, eu vou explicar para vocês agora. A primeira carreira foram 6 pontos baixos. A segunda carreira foi 2 pontos baixos para cada ponto de base, então foi ao total 12 pontos baixos. A terceira carreira, nós fizemos 1 ponto solteiro, 1 ponto casado, 1 ponto solteiro, 1 ponto casado. A quarta carreira foi 1 ponto casado, 2 pontos solteiros. E assim a gente vai seguir a sequência. A quinta carreira vai ser 1 ponto casado, 3 solteiros. A sexta carreira, 1 ponto casado, 4 pontos solteiros. E assim você vai fazendo até o tamanho que você desejar. Qualquer dúvida, gente, me chamem que eu estarei à disposição, tá? Eu não sei se falhou um pouquinho o áudio, então eu vou repetir. Nós fechamos aqui, ó, finalizei a costura do zíper. Tá todo invisível, porque o fio é invisível, certo? Ajustamos a nossa bolsinha e coloquei a minha etiquetinha, porque é muito importante a gente sempre colocar nossa marca, né? Dar uma valorizada nas nossas peças. E aqui tá o nosso porta-moeda. Qualquer dúvida, me chamem. Muito obrigada!